A identificação precoce dos sinais de dislexia é o melhor caminho para quem tem esse quadro. Eu sou Luciene Chivani, fonoaudióloga da Clínica Reescreva, e vou falar nesse vídeo sobre a identificação precoce dos sinais de dislexia. O que podemos observar já na educação infantil, mesmo antes do diagnóstico, e nos anos iniciais do ensino fundamental. E quais são os principais fatores que atrapalham essa identificação precoce? A dislexia é um quadro onde há dificuldades persistentes no desenvolvimento da leitura e da escrita, que não se devem à falta de inteligência, à falta de estimulação, a deficiências auditivas e visuais. E o diagnóstico só é feito após um período de alfabetização, porque a gente precisa observar se há persistência nessas dificuldades. A dislexia é um quadro onde há um envolvimento de áreas cerebrais que estão envolvidas tanto na percepção, no processamento visual, quanto no processamento da linguagem. Então, na pré-escola, todos os sinais relacionados à linguagem, eles devem ser observados. Então, atraso no desenvolvimento da linguagem, atraso no desenvolvimento da fala, trocas na fala, além da idade esperada para aquisição desses sons, crianças que gostam de historinhas, mas não têm interesse pelo livro, pelo material escrito, mesmo que seja para ver as imagens, crianças com dificuldades em recontar histórias, em lembrar de fatos, tem crianças com dificuldades em aprender novas palavras, em aprender novos nomes ou que trocam os nomes na hora de falar. Crianças que têm dificuldades em conhecer e aprender o nome das letras, o nome dos números, ou seja, tudo que envolve o desenvolvimento da linguagem deve ser observado já nessa pré-escola. Quando a criança entra no ensino fundamental, ela já deve saber o nome das letras e aí ela vai aprender ou ela já veio com esse conhecimento, que o nome das letras é diferente dos sons das letras. E nesses 2 primeiros anos do ensino fundamental, o professor ensina para a criança que as letras e os sons têm relações. Então, as letras que ela vê ali na palavra escrita, cada uma das letras ou cada conjunto de letras tem um som e ela vai aprendendo essas associações e ela deve memorizar isso para ler as palavras. Então, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, o trabalho do professor é levar a criança a essa descoberta da relação entre letras e sons. Mas a criança não descobre sozinha, o professor precisa ensinar a criança. E aí, com muitas tarefas, com os treinos, a criança aos poucos começa a ler com precisão, começa a ler cada vez mais rápido, até depois conseguir usar a leitura para aprender aos vários conteúdos das disciplinas. Então, o que a gente observa nesses 2 primeiros anos do ensino fundamental? A criança que não acompanha a classe no processo de alfabetização, ela está sempre aquém, ela demora para aprender a relação entre letras e sons, ela demora para aprender a ler palavras que ela vê todos os dias, ela troca na hora os sons, na hora da leitura, troca as letras na hora da escrita. E mesmo com o apoio do professor, com as tarefas, com o treino, essas dificuldades persistem. Quais são os principais fatores que nós vemos na clínica que atrapalham essa identificação precoce? A primeira coisa, que é muito frequente, essa criança é muito inteligente, ela vai se desenvolver. Sim, nos quadros de dislexia, as pessoas são inteligentes. As dificuldades de leitura e escrita não se devem a uma falta de inteligência. Então, quando a gente vê a criança que não está evoluindo e às vezes a gente não dá muita atenção porque ela é inteligente,
a gente pode estar cometendo um erro. É uma criança inteligente com dificuldades persistentes de leitura e escrita, né? Isso é um quadro da dislexia. Então, esse fator, a criança é muito inteligente, não deve ser um empecilho para uma investigação dos sinais de dislexia. Um outro fator muito importante, o processo de alfabetização nessa escola termina no final do terceiro ano. Tudo bem, né? Então as crianças estão em um ritmo, em um processo de aprendizagem da leitura e da escrita, mas se essa criança não evolui conforme o esperado, né? A maior parte da classe já avançou bastante e ela está em estágios iniciais, nós não precisamos esperar chegar no final do terceiro ano para fazer um encaminhamento. Por mais que o processo demore 2, 3 anos, já no início, se essa criança não memoriza a relação entre letras e sons, e aí ela comete trocas, ela omite, ela acrescenta sons, ela não fica ágil na leitura dessas palavras curtas e frequentes, é necessário ter uma atenção redobrada e não esperar o final do terceiro ano para encaminhar essa criança para uma investigação mais detalhada. Um outro fator é atribuir as dificuldades de leitura e escrita aos déficits atencionais. Então, se uma criança ela tem esse quadro de dislexia ainda não diagnosticado, então tem uma dificuldade na leitura, na escrita, o cérebro dela se sobrecarrega. Então, por exemplo, estão em uma atividade de interpretação de um texto curtinho, né? Tá ali nos anos iniciais do ensino fundamental. Essa criança ela tem que dividir os recursos do cérebro. Além de gastar energia para fazer a decodificação, a leitura, o reconhecimento das palavras, ela também precisa usar essa energia para a compreensão do texto. Então, se ela não tem uma leitura automática, ela pode se cansar mais rápido, né? Algumas crianças abandonam o que estão fazendo, outras persistem e outras começam a pensar em outras coisas, né? E aí levantam, vão conversar com o colega, acabam atrapalhando a sala. E esse grupo de crianças que reage dessa forma a esse cansaço pela sobrecarga da leitura, para essas crianças são atribuídos déficits atencionais. Então, muitas vezes, essas crianças são encaminhadas para avaliações já com uma hipótese de TDAH, já com a queixa de déficit atencional, e aí é o déficit atencional que está atrapalhando tudo, a leitura, a escrita, a matemática, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Crianças que parecem distraídas, será que também têm as dificuldades persistentes de leitura e escrita do quadro dislexia? Um outro fator que também atrapalha é quando as crianças estudam em escolas bilíngues ou em escolas internacionais. A literatura traz para a gente que o bilinguismo ele não atrapalha o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento da leitura e da escrita. Quem tem dislexia tem a dificuldade de leitura e escrita em qualquer um dos idiomas a qual ela está exposta, a qual ela está aprendendo. E muitas das escolas atribuem esse atraso no desenvolvimento da leitura e da escrita à adaptação ao segundo idioma. Olha, a criança veio de uma escola tradicional, entrou em uma escola bilíngue, então ela está aprendendo o segundo idioma, ela está se familiarizando, né, está se adaptando, então esse atraso acontece por isso. É muito importante que os professores observem a leitura e escrita tanto no idioma materno quanto no segundo idioma, né? E que não atribuam essas dificuldades apenas à adaptação do segundo idioma. A gente pode ter ali uma criança com um quadro de dislexia e que precisa de uma intervenção clínica, além de todo o apoio escolar. Essa identificação precoce dos sinais de dislexia é importante porque os estudos trazem para a gente que quanto antes essa criança é exposta aos programas de intervenção, mais rápido ela vai adquirir os processos de leitura e escrita mais precisos, mais automáticos, podendo depois, né, usar a atenção e a memória para a compreensão textual. Quando as crianças chegam mais novas para nós,
O nosso trabalho, ele é focado nesse desenvolvimento da leitura e da escrita. Uma leitura sem erros, uma leitura mais rápida, uma escrita mais automática. Quando a criança já chega, né, no quinto, no sexto ano, além desse trabalho, muitas das vezes precisamos de adicionar o trabalho com os professores particulares, porque no quinto, sexto ano, a criança já começa a ter as disciplinas. Então, história, geografia, ciências, e para que ela não perca esse conteúdo, né, que para ela é difícil adquirir por meio da leitura, são necessários professores especializados, né, particulares, para garantir que a criança também, que o aluno também aprenda esse conteúdo. Quando chegam mais velhos ainda, em muitos dos casos é necessário, além do trabalho com foco na leitura e escrita automáticas, além do trabalho com a recuperação do conteúdo, muitas vezes é necessário um trabalho em psicoterapia, porque cresceram com uma sensação de impotência, porque estão sempre com notas baixas ou estão sempre aquém dos outros alunos, estão sempre nervosos quando tem que ler em voz alta ou quando tem provas, porque sabem que o tempo não vai ser necessário, e vão criando essa insegurança com relação à escola, né? Esse sentimento de impotência, e muitas vezes eles nem sabem o que é. Né? Começam a achar que não são inteligentes, que são incapazes, que por mais que se esforcem, não conseguem as coisas. Então, a identificação precoce é o melhor caminho. Se seu filho, seu aluno está na educação infantil, vamos prestar atenção na linguagem dessa criança, se ela se comunica, se ela conta histórias, se o vocabulário a cada dia que passa está aumentando, se ela produz os sons, se ela aprende, lembra o nome das letras, o nome dos números. O seu aluno, nos anos iniciais do ensino fundamental, descobriu que letras e sons têm associações, ele consegue lembrar dessas associações, ele evolui para a leitura de palavras curtas e frequentes e fica cada vez mais rápido nessas. Ele vai aos poucos eliminando os erros durante a leitura e ficando com menos esforço. Vocês, pais em casa, peçam para os filhos lerem em voz alta, chamem os filhos para lerem com vocês e observem se há essa evolução na precisão da leitura, na velocidade, se começa a se formar essa leitura automática. Então, a observação e o cuidado que temos em casa com os nossos filhos, na escola com os nossos alunos, vai permitir a identificação precoce, mesmo antes de diagnóstico e se houver diagnóstico, e essa identificação precoce importante, né, para uma estimulação. Se vocês tiverem alguma dúvida, a equipe da Clínica Reescreva está à disposição para conversarmos sobre os assuntos. Até mais!